A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco neste dia abençoado e que possamos ser gratos a tudo que irá nos acontecer no decorrer do dia de hoje. Independente dos resultados finais, possamos ser gratos a tudo. E bendito seja Deus que nos despertou nesta manhã para mais uma oportunidade de podermos fazer o melhor para o nosso semelhante. Na verdade, a cada amanhecer, Deus nos prova para no final do dia nos aprovar. Essas provas são os desafios diários. Todos os dias, passamos por provas. Todos os dias passamos pelas etapas das provas, passamos pelos processos das provas. E no final do dia, quando fazemos o balanço, daí então percebemos quais foram as provas que tivemos que superar, quais etapas que tivemos que superar para chegar no resultado final. Perceba essas criaturas lindas aqui. Elas tiveram que passar por etapas para chegar até onde elas estão. Elas sentiram o aroma do alimento. E elas tiveram que passar por desafios até chegar aqui. Passaram por obstáculos, etapa por etapa, até chegar no local aonde o alimento estava. Então, todo ser vivo passa por etapas. Amém? Temos que passar por provas todos os dias. E para no final do dia, sermos aprovados por Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, próspero e se desviava do mal. Mas Satanás se apresentou diante do Senhor e desafiou a lealdade de Jó, e dizendo que se Jó perdesse tudo o que tinha, deixaria de adorar a Deus. Então Deus permitiu Satanás tirar tudo de Jó, menos a vida. E em um só dia, Jó perdeu tudo o que tinha, ficando só com a sua esposa. A nossa mensagem foi extraída do livro de Jó, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 22, que diz assim: Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. A Bíblia segue relatando que Satanás, não satisfeito, ainda continuava a desafiar Deus. Que se tocasse na carne e nos ossos de Jó, este deixaria de adorar ao Senhor. Deus permitiu Satanás ferir a Jó com tumores desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E mesmo assim, Jó continuou a adorar a Deus. A mulher de Jó falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E Jó lhe respondeu: Que se tem recebido o bem de Deus, por que também não receberia o mal? E diante de tudo isto, Jó não pecou contra Deus. Jó tinha 3 amigos, e eles achavam que Jó estava passando por esta prova por merecimento e por falta de buscar a Deus.
E por isto, eles insistiam que Jó deveria se arrepender e se reconciliar com Deus para se tornar novamente próspero. Na verdade, os amigos de Jó estavam mais para acusadores do que para amigos. Após tanto sofrimento, Jó decide orar por seus amigos. De acordo com a Bíblia, por causa da fidelidade e lealdade de Jó, Deus restituiu em dobro tudo que Satanás tirou de Jó. Até filhos Deus deu novamente a Jó. O livro de Jó tem 42 capítulos. Conheça a linda história de provação de Jó. Nos dias atuais, passamos por vezes por situações semelhantes à história de Jó. O que você aprende com a história de Jó? Eu aprendo que Deus está em primeiro lugar, que só Deus pode nos socorrer, nos curar, nos libertar, nos transformar, e que devemos julgar menos e ajudar mais, e que não devemos ser acusadores e sim pacificadores, que a salvação é de graça, porém ela é individual, e que para tê-la é necessário ter fé. E que sem fé e sem perdão a cura não acontece. Que sozinhos continuaremos solitários. Que pessoas são mais importantes que coisas. Que o princípio da honra é a obediência. E que todos os dias se faz necessário passar por provas e ser aprovado. E que essas provas fazem parte dos desafios diários. E que quando Deus está no comando de nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos capacita em sabedoria, discernimento, inteligência, integridade, lealdade, perdão, obediência. E que para superar as lições da vida precisa vencer o medo. E que não precisamos de pedir a Deus uma lista de coisas materiais. E que precisamos sim é da presença de Deus. E que precisamos sim é sermos cheios do Espírito Santo. E que precisamos sim é de nos manter em fé, pois a fé nos promove. E que para alcançarmos as vitórias se faz necessário passarmos pelos processos, pelas etapas, pelos obstáculos. E que precisamos ter um outro olhar para tudo o que nos acontece. E que precisamos entender que todas as coisas, objetos, têm um significado, mesmo que aos nossos olhos não tenham valor. Até eles passam por processos. Até essas coisas, esses objetos, tudo aquilo que a gente acha que não existe um significado, tudo isso também passam por processos. Pense nisso. Eu sou Luzia Mello. Deixo para você essa reflexão. Compartilhe com outras pessoas. Não a deixe somente com você. Vamos compartilhar a mensagem do amor HP. Meu irmão, minha irmã, já parou para pensar por quais processos um palito de fósforo teve que passar até chegar em suas mãos? Por quais processos todos os objetos que você está vendo agora diante de teus olhos? Pare e pense um pouco. Quais processos, quais etapas, quais obstáculos, quais desafios cada um desses objetos tiveram que passar? Por quantas mãos? Quantas mãos tiveram que passar para se tornar num produto, num resultado, ou melhor, para se tornar num resultado final? Para se tornar nesse objeto que você está vendo agora. Pare e pense. Pare e pense. Comece a perceber que para tudo tem um significado e que cada significado de algo ou de alguma coisa também passa por processos. Portanto, valorize as pessoas que estão ao seu lado,
Cada uma delas, assim como você, passa por provas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem que tem que superar os obstáculos, os desafios. Tem que passar pelos processos para alcançar o objetivo final. Vamos estar sensíveis ao que Deus quer nos ensinar por meio das nossas ações e atitudes para com o nosso próximo. E que possamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus e que sozinhos nada poderemos fazer. Sozinhos nos tornamos nada mais e nada menos do que solitários. Estejamos em unidade com aqueles que estão ao nosso redor. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre com toda sorte de bênçãos. E que tudo aquilo que você tem imaginado, pensado, projetado, planejado, coloque nas mãos do grande eu sou, do grande Abba Pai, do nosso Papai, do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador de nossas vidas. Coloque nas mãos dele, porque ele nos garante. Não estamos sozinhos, porque ele é conosco e ele está conosco. Deus te abençoe absurdamente. Você hoje já iniciou com muitas provas e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você finalizará suas provas com grande aprovação, ou melhor, com a total aprovação do nosso Pai, do nosso Deus eterno. Amém? Até o nosso próximo encontro.